Shalom, pessoal. A paz do Eterno e Santo de Israel estejam com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo. E dessa vez nós vamos fazer um estudo de 12 vídeos, né? 12 domingos que nós estaremos juntos para falar das coisas do tempo do fim, os acontecimentos das últimas coisas, né? Nós vamos entrar aqui em 12 domingos num estudo sobre escatologia, que significa a doutrina das últimas coisas, né? A palavra escatologia vem do grego escatos, que vem da palavra escato, que significa últimas coisas, e logos, que vem da palavra logia, estudo, doutrina, ensinamento, palavra. Então é um ensino, uma doutrina das últimas coisas, das coisas que deverão acontecer no tempo do fim. Então, nós que somos assembleanos, né? Eu sou pregador da Assembleia de Deus, né? Muitos me conhecem, sabe? Nós estamos entrando então neste mês de setembro, falando acerca do arrebatamento da igreja, preparando a igreja para esse evento, para esse dia, que será o dia D, né? Será o dia da volta de Jesus Cristo, será um dia marcante para o povo de Deus, e a escatologia bíblica tem isso, né, como base, trazer a esperança ao salvo em Jesus Cristo, né? Então a escatologia bíblica é uma doutrina sistemática de ensinamentos acerca do tempo do fim. Então nós vamos aqui em 12 domingos estudar sobre escatologia. Vai ter assuntos que eu não vou entrar muito a fundo, porque senão os vídeos ficarão longos, porque são assuntos muito complexos, né? E eu não quero causar confusão na mente de vocês, nem causar, né, algum tipo de dúvida, né? Mas que fique claro e entendido do que é a escatologia e das coisas que em breve devem acontecer, né? A escatologia e a volta de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus nos falou sobre o tempo da sua vinda, né? Falou sobre os sinais dos tempos, né? O tempo desta era, né? Lá em Mateus capítulo 24, diz assim, que Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, né? No versículo 11 de Mateus 24, ele também diz que surgiriam muitos falsos profetas, e enganariam a muitos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, esses são sinais da volta iminente de Jesus Cristo. Existem muitas linhas de pensamentos quando se fala do livro de Apocalipse, mas uma coisa nenhum teólogo discute, né? Nenhum cristão discute, por mais que tenha alguma mudança no sistema doutrinário, né? Um pensa de uma maneira, outro de outra, mas o fato é que Jesus voltará e disso nenhum deles tem dúvida quanto a isso, né? O próprio Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livrou da ira futura. Então Jesus voltará, né? Os próprios discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quando será esse tempo, né? Que sinais haverá da tua vinda? O próprio Jesus disse, para nós estarmos vigilantes, para que esse dia não nos pegasse como um ladrão, né? O povo de Deus a gente sabe que vai estar esperando, aguardando ansiosamente essa vinda. Não vai pegar o povo cristão, o povo de Deus como um ladrão. Esse dia não vai pegar como um ladrão, porque o crente fiel ele está esperando, aguardando ansiosamente a sua vinda e sabe remir os tempos e as épocas, como disse Jesus. Jesus disse, olha, vocês olham para o Oriente, vê que o céu está avermelhado, sabeis que vai chover. Né? Assim também será na vinda do Filho do Homem. Vocês verão esses sinais acontecendo. Então vocês saberão que está muito próximo. Haja visto de lembrar um texto de Lucas capítulo 2, onde a Bíblia fala de duas personagens bíblicas, né? Simeão e Ana a profetisa. Esses dois tinham uma coisa em comum. Naquele tempo já, no nascimento de Jesus Cristo, eles já aguardavam ansiosamente a redenção de Israel, o Filho de Deus, o Salvador do mundo que viria, né? A Bíblia diz que Ana, a profetisa, era a mulher que estava viúva desde a sua mocidade, mas não casara-se novamente. Pelo contrário, perseverava no templo em oração e jejum, aguardando ansiosamente a vinda do Filho de Deus, Salvador do mundo. E ela viu, né, no final da sua vida, ela pôde contemplar com seus próprios olhos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Simeão, a mesma coisa, ele disse, Senhor, não me leve, não me mate, sem que antes eu veja a salvação, a redenção de Israel. O que acontece é que ele vê. No 8º dia do seu nascimento, Jesus é levado ao templo para fazer a circuncisão, que é um ato da religião judaica, né, segundo está prescrito na lei de Moisés. Então Jesus foi no 8º dia ser circuncidado, mas Simeão estava ali esperando, aguardando, e quando ele viu Jesus, pela revelação do Espírito Santo, ele disse, agora o Senhor pode me levar, porque eu vi, os meus olhos contemplaram a salvação de Israel. Olha, veja bem, os dois servos de Deus não estavam desapercebidos para a primeira vinda de Jesus, não estavam. O próprio rei Herodes, quando os magos chegaram do Oriente,
ao templo e disseram assim: onde está aquele recém-nascido rei dos judeus? O rei Herodes então consultou os escribas, consultou os mestres da lei, e eles disseram: olha, ele nascerá em Belém, né? Porque está escrito: e tu, Belém, não é a menor entre as cidades de Israel, mas de ti virá o Senhor, virá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Né? Glória a Deus por isso. Então as profecias bíblicas se cumprindo, né? Acontecendo. E o povo de Deus sempre esteve aguardando ansiosamente esse dia, tanto a primeira vinda de Jesus, que ele veio há 2000 anos, quanto a sua volta iminente, que se dará a qualquer momento, o arrebatamento da igreja, né? E aí nós vamos discutir sobre todos esses assuntos aí nos próximos vídeos. Nós veremos o que é o arrebatamento da igreja, o estado intermediário dos mortos, né? Onde estão os mortos agora, assim, quando estão no inferno, não estão? Estão num sono profundo? Como é que funciona isso, né? Nós vamos entender tudo isso dentro desse período de 12 domingos, estudando acerca do tempo do fim, esses estudos que serão de suma importância para nós. E é bom você ficar ligado, ativa o sininho aí, se inscreve no canal, ative o sininho, né? Deixe seu like e esteja acompanhando, que todo domingo vai entrar um vídeo aí na sua timeline e você vai poder acompanhar o estudo das últimas coisas. Você não vai ter mais dúvida, o que vai acontecer, como é que funcionam as profecias, não. Nós vamos estar aqui discorrendo em 12 domingos um tema de suma importância. Nós vamos estudar aqui o tempo do fim, tudo. Desde o começo até o fim, desde o arrebatamento da igreja, a escatologia, o estágio intermediário dos mortos, até o milênio, a grande tribulação, o milênio, né, o juízo final de Deus e o gozo eterno, quando descerá do céu a nova Jerusalém e nós, salvos, crentes em Cristo Jesus, estaremos para sempre com o Senhor, né? Vocês sabem que Deus colocou no coração do homem a vontade da eternidade, né? O homem sempre buscou uma maneira de viver eternamente. Isso está no coração do homem, né? Desde das mitologias, das histórias antigas, a gente vê o homem procurando algum elixir da vida eterna, né? A fonte da vida eterna, a fonte da juventude para viver eternamente. Por que que isso sempre esteve tão presente na cultura humana? Porque de fato é algo que Deus colocou no coração do homem. Porque nós não fomos gerados, nós não nascemos para sermos mortos, para morrermos, para sermos destruídos. Não, pelo contrário. A Bíblia nos ensina que nós nascemos para sermos eternos, para termos eternidade. Mas com a consequência do pecado veio a morte, né? E todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, e aí por isso que o salário do pecado é a morte. Mas há uma grande mensagem de esperança. Jesus Cristo é a vida eterna, né? Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Ou não morrerá eternamente. Então nós vamos falar sobre a escatologia, né? O estudo da escatologia bíblica mostra que o crente tem que estar sempre alerta e vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, né? Lucas 12:40 diz assim: portanto estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não imaginais. Né? Muitos desprezam e desdenham a palavra de Deus, as profecias bíblicas. Mas a gente sabe pela palavra de Deus, pelas profecias, que Jesus virá, ele virá, né? E julgará todos aqueles que amam e praticam o pecado, mas salvará aqueles que estão aguardando ansiosamente a sua vinda, né? Glória a Deus. A preocupação com o fim dos tempos, né? Os discípulos de Jesus, né? Certa feita, né? Os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos, né? Tá lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, né? Então, tanto os discípulos quanto os cristãos, eles se preocupam muito com esse tempo, com o fim do mundo, com essas coisas, né? Pois esse é um assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Já no primeiro século, muitas pessoas já não acreditavam mais na volta de Jesus Cristo, né? Pedro vai falar na sua epístola que existiam muitos escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda, né? Lá em 2 Pedro capítulo 3, né? Muitos já desdenhavam. Onde está a promessa da sua vinda? Vocês estão dizendo que ele virá, mas olha aí, ó, estamos vivendo há 2000 anos e Jesus nunca voltou. E outros ainda dizem com mais, né? Escárnio ainda, dizendo que se Jesus voltar, eles crucificam ele de novo, né? Escarnecem porque não sabem. Porque na primeira vinda, meus irmãos, Jesus veio como filho, na segunda vinda virá como Deus, né? Veio como homem na primeira vinda, mas na segunda virá como Deus. Na primeira vinda ele veio assentado numa jumenta, num jumentinho filho de jumenta. Na segunda vinda ele virá sentado num trono de glória. Na primeira vinda ele teve uma coroa de espinho na sua cabeça. Na segunda terá uma coroa de ouro de glória. Na primeira vinda veio como fraco. Na segunda vinda virá como Deus forte. Na primeira vinda veio como servo. Na segunda vinda virá como rei. Aleluia. Então é isso que eles não conseguem entender. Mas Jesus voltará na hora em que não percebeis, né? E nós vamos falar mais sobre isso aí nos próximos vídeos, né? As previsões falsas sobre o futuro. Vocês já viram muitas vezes falando acerca do tempo do fim, né? Eu lembro que em 2000 muita gente se matou, venderam suas propriedades, outros fizeram dívidas enormes porque o mundo ia acabar em 2000 e o mundo não acabou. Também tivemos outro evento agora não muito tempo atrás, que foi no ano de 2012, né? Quando deu-se o fim do calendário maia, né? O ciclo do calendário maia. Na verdade,
Quem conhece as profecias maias, né, o ensinamento maia, aqui não é o que se enquadra nas escrituras, mas tem muitas coisas que os maias falaram acerca do tempo do fim também, né? E que a partir de 2012 não é que seria o fim do mundo, mas seriam sinais do tempo do fim, ou seja, começaria o fim do mundo, né? Desde 2000 para cá nós temos visto, né, desde o século 21, nós temos visto esses sinais acelerando. Sempre houve terremotos, irmão Vini, sempre houve guerra, sempre houve morte, sempre houve tudo que é tipo de aberrações. Sim, houveram, mas não em escala tão grande quanto está acontecendo nos dias de hoje. Um terremoto para outro é de muitos e muitos dias. Hoje nós temos terremoto todos os dias no mundo inteiro, né? Ontem nós tivemos 24 terremotos, né? Hoje é dia 20 de setembro. Ontem, no dia 19 de setembro, nós tivemos mais de 24 terremotos no mundo inteiro, né, acontecendo, né? Tem um aplicativo que você pode botar ali, jogar no Play Store, bota terremoto ali, vai ter alguns aplicativos que mostram ao vivo os terremotos acontecendo no mundo. Então você pode baixar e ver que tem vários terremotos acontecendo em todo o tempo, né? Agora, 2 dias atrás, nós tivemos um livramento de um tsunami aqui no Brasil, né? As mídias não falaram, você não vê a mídia falando sobre isso. Cometas caindo na Terra, né? A mídia às vezes vai falar uma semana depois, 10 dias depois, como tem acontecido muitas vezes que eu tenho visto na televisão, né? Nos news, nas notícias, né? Mas aconteceu um terremoto ontem, dia 19 de setembro, de 6,8 graus na escala Richter. Se nós tivéssemos 7,5 graus na escala Richter, já era suficiente para ter um maremoto, porque foi no meio do Oceano Atlântico, né? Então nós estamos vendo que o Nordeste ali está estremecendo, né? As placas tectônicas elas estão se movimentando, são sinais da volta de Jesus, está acontecendo. Né? Mas houve sempre muitas previsões sobre o fim do mundo, né? São inúmeras seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda volta de Jesus e todos eles erraram, né? As testemunhas de Jeová já marcaram a volta de Jesus e erraram, os adventistas do sétimo dia já marcaram a volta de Jesus e erraram, e muitos outros pastores, pregadores, profetas, adivinhos e tudo tentaram marcar a volta de Jesus e erraram, né? O próprio Chico Xavier também, espírita, falou sobre a volta, sobre o fim do mundo e também errou, né? Porque só quem conhece esse tempo é Deus, o Pai, né? A Bíblia diz, né, que só o Senhor, né, Marcos, diz lá que só Deus conhece o tempo da volta de Jesus, de quando acontecerão estas coisas. Então, nós temos que estar alicerçados na palavra, conhecendo as escrituras, né? E esperando, aguardando essa vinda ansiosamente. Não é porque Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora, então eu vou viver de qualquer jeito. É óbvio que não. Pelo contrário, eu vou estar cada vez mais vigilante, desperto e apercebido, porque a qualquer hora o arrebatamento da igreja pode acontecer. Pode ser esse ano. Pode ser esse ano. Tem profecias bíblicas suficientes para que possa ser esse ano. Pode ser esse ano que vem. Porque a única coisa que falta acontecer praticamente é o arrebatamento da igreja. Nós temos visto já as aliança de paz lá em Israel, nós já temos visto Israel florescendo, como eu já falei num vídeo anterior sobre a figueira. Então nós estamos vendo os acontecimentos, as profecias bíblicas acontecendo, né? O ressurgimento da língua hebraica, né? Eu mesmo estou no curso intermediário de hebraico do curso Aleph, né? Se você quiser também estar conhecendo, estudando o hebraico, você pode me contatar, e a gente tem essa plataforma do curso Aleph, é um curso reconhecido até mesmo por Israel, né? E aí você pode estar também entrando nesse curso para conhecer mais da palavra de Deus nas suas origens, na sua raiz. Então nós temos visto todas essas coisas acontecendo. O surgimento de Israel, o ressurgimento, renascimento de Israel, renascimento da língua hebraica, o rio Eufrates secando, o Mar Morto retornando à sua vida, né? Então o deserto de Israel florescendo, né? Tudo profecias bíblicas que aconteceriam no tempo do fim, e antes do arrebatamento da igreja aconteceria o acordo de paz, né? Uma aliança de paz entre Israel e os países árabes, que marcariam o tempo do fim, né? Então isso está acontecendo, que marcariam o advento do anticristo. A vinda do anticristo é aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto e adoração, como diz Paulo, e nós vamos entrar nisso mais à frente em outros vídeos. Então nós temos algumas interpretações escatológicas, né? Como os futuristas, né? Esses interpretam e consideram que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e os demais fatos subsequentes, né? Sem dúvida, pelas escrituras é o que mais se encaixa dentro do contexto bíblico que nós estudamos, né? Nós crentes evangélicos principalmente estudamos, né? E ele se divide em algumas correntes, os pré-tribulacionistas, né? Essa corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação dos 7 anos, porque a profecia diz que haverá o arrebatamento da igreja, 7 anos de grande tribulação, e depois Jesus voltará para julgar as nações, né? Nós temos também os pré-milenistas, né?
que essa corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra, depois do período de tribulação, que a igreja passará pela grande tribulação, e depois da grande tribulação Jesus voltará, e aí nós seremos arrebatados. Existem os mid-tribulacionistas, entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, os mesotribulacionistas, né? Que no meio da tribulação o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja, né? E os pós-tribulacionistas, né, que acreditam e pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Jesus disse à igreja da Filadélfia, que representa a igreja fiel, que irá guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para os que habitam na face da terra. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Paulo ensina que devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então Jesus vai tirar o seu povo da terra para que a ira de Deus caia, né? Então a igreja não pode estar aqui, porque a igreja é santa, é selada pelo Espírito Santo e é fiel ao Senhor. Então ela não pode passar pela ira de Deus. Só os ímpios, as nações que não adoraram a Deus, os homens que não serviram a Deus, esses sim transcorrerão em juízo e sofrerão os castigos divinos, né? Existe a segunda interpretação bíblica, que é histórica, né? Considera que o Apocalipse é um livro histórico apenas, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica, né? Nós sabemos que, nós que estudamos as Escrituras, né, podemos ver que isso não corresponde com a Bíblia. Existem os preteristas, né, que entendem que o livro do Apocalipse foi para o tempo do Império Romano, que tudo se cumpriu lá, mas isso também cai por terra porque nós temos visto muitas profecias que são futuristas, como um grande meteoro que vai cair no mar, né? Isso não aconteceu naquele tempo, vai acontecer agora no tempo do fim, né? E uma série de outros eventos que ocorrerão. E existem também os simbolistas, né? Também chamado de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado e tudo é simbólico. Nada é histórico e nada é real. Então existem essas quatro linhas, eu não quero me aprofundar muito aqui nessas quatro linhas de interpretação. Eu prefiro ficar com a linha futurista, que acredita que o livro do Apocalipse é um livro de acontecimentos que acontecerão agora no tempo do fim. É óbvio que a palavra de Deus ela se cumpre em sua totalidade, no passado, no presente e no futuro, mas os eventos contextualizados do livro do Apocalipse fala que esses acontecimentos acontecerão depois do arrebatamento da igreja, né? Glória a Deus. Então, para concluir, né, este vídeo, depois nós teremos outros vídeos mais aí falando sobre a volta de Jesus, sobre os fatos que estão acontecendo, sobre o arrebatamento da igreja, o estado intermediário dos mortos, o milênio, a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, né, uma série de coisas que vão acontecer. Então nós vamos nos próximos vídeos estar discorrendo sobre tudo isso, né. Defendemos então a interpretação futurista, né, que se revela como a melhor e ajusta-se à boa hermenêutica sagrada segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesma, né. Nos livros escatológicos podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram e também entendemos que a linguagem simbólica nos livros escatológicos. Mas em relação ao fim dos tempos, face à volta de Jesus, cremos esta se dará antes da grande tribulação. Ou seja, Jesus vai arrebatar a igreja, depois vai começar a grande tribulação e então o juízo das nações e a volta do Senhor nosso Deus, né? A volta de Jesus para julgar as nações, então é o tempo do fim. Então nós acreditamos piamente no arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento. Depois nós vamos estar falando em outro vídeo sobre o arrebatamento, somente sobre o arrebatamento. O que significa arrebatamento? Por que o termo arrebatamento? O que é esse arrebatamento? O que significa? Como é que vai ser o arrebatamento? Então nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja nos próximos vídeos. Mas é importante você estar vigilante, estar desperto, estar alerta, porque Jesus pode vir a qualquer momento. A igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Está aí, as profecias já se cumpriram antes do arrebatamento da igreja. Então só o que falta agora é o arrebatamento da igreja para o acontecimento final das últimas coisas, né? Vocês têm visto o que está acontecendo na América, nos Estados Unidos da América, né? No Brasil e no mundo, né? Nós temos ainda Gog e Magog que vai se levantar, então nós vamos estar discorrendo sobre tudo isso nos próximos vídeos. O que vai acontecer com os Estados Unidos? Você sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos agora nos últimos tempos? Com a Rússia? Por que a Rússia, né? Você sabe que o exército do inimigo virá contra Israel, Gog e Magog. Quem é Gog e Magog, né? Nós vamos estar falando sobre tudo isso nos próximos vídeos, mas o importante é: estais vós apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que ninguém cuideis, né? A hora em que não cuidais, né? Em que não vigiais, o Filho do Homem virá. Então é importante para o crente fiel perseverar até o fim, né? Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, disse o Jesus.